Meus irmãos, queremos nesta oportunidade trazermos uma palavra falando a respeito de alguns elementos que o apóstolo Paulo citou aqui neste capítulo, alguns elementos essenciais para a corrida na vida do cristão. Todos nós sabemos que Paulo sempre observava não só os atletas como os soldados e escrevia as suas cartas com base em personagens que surgiram na trajetória de sua vida. E aqui neste capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar de algo muito importante para a nossa vida, que estamos também na mesma carreira, aguardando recebermos também um prêmio. E que prêmio é esse? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos nós sabemos que o apóstolo, em suas cartas, ele sempre fazia as suas introduções, e lendo um pouquinho a esse respeito, percebemos que no capítulo 1, o apóstolo fala a respeito da supremacia de Cristo, e no capítulo 2 ele fala da primazia de Cristo, e agora neste capítulo 3 o apóstolo ele fala da sua própria biografia. E Paulo descortinou o seu passado nos versículos 1 ao versículo 11, lançou luz sobre o seu presente nos versículos 12 a 16 e apontou para o seu futuro nos versículos 17 a 21. Então Paulo fala aqui de passado, presente e futuro neste capítulo 3 desta carta. Quando ele fala de passado, Paulo ele abriu mão de seus valores. Quando fala no presente, Paulo se via como um atleta que corre para a linha da chegada, a meta final da carreira cristã. E no futuro, Paulo aqui se apresentou como um estrangeiro, cuja cidadania não está aqui, e sim no céu, de onde aguarda a vinda de Jesus Cristo. Esta mesma carreira, todos nós estamos nela, trilhando dia após dia, tendo chuva e tendo sol, nós estamos nesta caminhada, nesta carreira. O apóstolo, ele usa este parágrafo da figura de um atleta para descrever a sua vida cristã. Ele é um homem em que tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. E a gente aprende com o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo, ele nos mostra neste capítulo 3, descrevendo este texto, sobre alguns elementos essenciais para ganharmos a corrida e recebermos a recompensa. E o primeiro elemento que Paulo fala, ele fala da insatisfação, e ele usa como elemento, porque se formos observar a nossa vida, na nossa caminhada, há insatisfações na nossa carreira, mas a gente, como o apóstolo, a gente não vai olhar para as dificuldades, a gente vai olhar para o prêmio, a gente vai olhar para a linha de chegada. Porque se formos olhar para as lutas, para as insatisfações, para as dificuldades, a gente não vai conseguir chegar ao alvo determinado, porque o corredor, o atleta, ele não pode olhar para trás. Ele não pode olhar, porque ele vai perder o foco, vai perder a linha de chegada, vai perder o equilíbrio. Então ele tem que focar, observar, está ali a minha meta e eu vou atingir a minha meta. Pode estar
acontecendo o que estiver acontecendo, mas eu tenho um alvo, e você tem um alvo, nós temos um alvo. Nós somos diariamente atingidos por dardos inflamados do maligno, e muitas vezes até dentro da nossa própria casa, até dentro do convívio com irmãos, a gente enfrenta estas batalhas. Quando a mulher sírio-fenícia, ela ouviu que Jesus estava passando pelo local onde ela morava, ela foi até a Jesus Cristo, mas os próprios apóstolos, não foram outros, os próprios apóstolos chegaram para Cristo e disseram: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E o que é que nós entendemos com isso? É que muitas vezes os matadores de sonho estão dentro da nossa própria casa, estão dentro da nossa própria família e, me permita, estão dentro do nosso próprio ministério. Mata o sonho. Você sonha e alguém quer matar o seu sonho. Mas a mulher foi tão insistente que até com uma palavra aparentemente dura do Senhor, quando Jesus Cristo disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus dá outra palavra dura para aquela mulher e diz que ele não veio para os cachorrinhos, mas aquela mulher disse uma palavra sábia. Ela disse: mas a questão, Senhor, é que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus disse: grande foi a tua fé. Mas se fosse olhar para os apóstolos, ela tinha ficado pelo meio do caminho. E o que não dizer de José, que sonhou, que teve sonho, e muitas vezes a gente não pode nem contar mais o que a gente sonha, porque alguém já acha que a gente quer galgar alguma coisa. E José contou, na talvez simplicidade dele, não é? Ainda um adolescente, ele contou, e os sonhos de José aparentemente foram frustrados, mas aonde José pensou que era frustração, era Deus o levando para o palácio, porque tem coisa que você não entende agora, dura tempo, não é? Para José chegar onde chegou, foram 17 anos depois que ele foi jogado no poço. Aconteceu muita coisa na vida de José, mas quando chega o tempo determinado de Deus na minha vida e na tua vida, não tem quem impeça o trabalhar de Deus na nossa vida. Então, há insatisfações que Paulo disse: bendito seja o nome santo do Senhor, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele vivia no meio de muitas dificuldades, mas como José, chega o momento em que Deus tira sono de Faraó, para você interpretar sonho de Faraó e depois se tornar governador do Egito. Uma função que eu já ouvi alguém falar que não existia essa função no Egito, mas Deus cria situações para abençoar você. Deus cria situações para abençoar você. Então, se alguém está de certa forma olhando para você e dizendo: olha, eu estou percebendo alguma coisa, se você percebe que está tendo alguma insatisfação, faça feito o apóstolo, o veterano prisioneiro de Cristo, quando ele afirma: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa é certa, eu estou prosseguindo. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. O seu alvo é o céu. O seu alvo é Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Em matéria de progresso, rumo à perfeição, Paulo é um irmão entre nós, entre os irmãos. Ele, apesar de ser o apóstolo dos gentios, mas ele era um irmão entre irmãos. E por ser líder, ele não deixa de ser um cristão que luta como os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Como apóstolo, ele estava lutando. Como apóstolo, ele estava batalhando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não sendo pesado a ninguém,
Ele mesmo, todos nós sabemos que Paulo ele fabricava tendas para sobreviver. Para quê? Para não ser pesado aos irmãos. E a Bíblia nos mostra que o apóstolo ele participava de uma carreira, ainda que não enxergasse a faixa de campeão e tampouco empunhasse a taça, mas ele devia continuar correndo até que esses prêmios lhe fossem atribuídos. Ele sabia, tem um prêmio? Tem, eu vou correr até lá. Eu vou correr até lá, eu vou chegar até lá. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque quem ganha o prêmio não é aquele que fica pelo meio do caminho, não. O que fica pelo meio do caminho, ele só participa. Mas quem ganha o prêmio é aquele que se esforça. Quem ganha o prêmio é aquele que vai até o final. E a Bíblia nos mostra em Daniel, no capítulo 12, versículo 13, tu, porém, fique pelo meio do caminho. Não? Tu, porém, vai até o fim. Então, ficar no meio do caminho, isso não pertence a gente, não. O que pertence a cada um de nós é irmos até o fim. Pastor, está cansado, eu também estou. Pastor, está doendo, também sinto dor. Mas eu vou chegar até o fim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque tem um prêmio para cada um de nós. A vida que estamos aqui vivendo, com a vida que teremos no futuro, não tem nem comparação. Então, está difícil? Tá, mas não está difícil só para você, não. Está difícil para todos nós e estamos na mesma carreira. Bendito seja o nome santo do Senhor. Embora Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do Evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. É como se ele quisesse sempre mais. Mas ele não se envadecia com isso, ele não usava de ufania com isso, ele não era soberbo, porque para ele não ser soberbo, o que foi que Deus colocou nele? Um espinho. E todos nós temos um espinho, e tem dia que ele dói, e tem dia que ele dói, e dói muito, e o próprio apóstolo diz, para eu não me gloriar-me, eu recebi um espinho na carne. E pedi para que Deus tirasse. Deus tirou? Deus tirou? Então, respeitosamente, olha para quem está do teu lado e diga, o espinho está doendo? Mas é teu. É teu. É teu. É teu espinho. Porque Deus coloca o espinho? Para marcar, para a gente não se envaidecer. Senão a gente vai dizer, não, eu posso, não, eu faço, não, eu sou. Não é nada, quem é aqui é Jesus. Quem pode aqui é o Senhor. Quem está aqui é o Senhor. Quem lhe trouxe aqui foi o Senhor. Bendito seja o nome santo dele. E a gente não é nada. A gente é um simples vaso quando ele quer usar. Quando ele não quer usar, você não passa de nada. Nada. E é bíblico, ele próprio disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Mas o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas em quem? Naquele que me fortalece. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Paulo, ele nunca estava satisfeito, e era uma insatisfação, podemos dizer, uma insatisfação santa, não é? E o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã foi essa, a insatisfação. Não é? É como se a gente observar o próprio Moisés, né? O próprio Moisés, ele de certa forma nunca estava satisfeito. Se você observar Êxodo 33 e 18, Êxodo 33 e 18, olha aí na sua Bíblia, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33, e o versículo 18, quando Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória, a Bíblia diz, então ele disse, rogo-te,
que me mostres a tua glória. Moisés já tinha recebido muita coisa da parte do Senhor, mas não estava satisfeito, queria mais alguma coisa. Era Paulo. Paulo, apesar de ter todos esses atributos em sua vida, mas ele precisava da presença de Deus em sua vida para ele continuar a chegar aonde Deus tinha determinado que ele chegasse. Paulo não tinha chegado ainda à perfeição, como ele próprio diz, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Eu prossigo, eu vou adiante. Pode acontecer o que acontecer, eu vou adiante. Eu tenho um prêmio para receber. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele ainda não tinha chegado à perfeição, muito embora seja perfeito ou seja amadurecido. Versículo 15, ele nos diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. E uma das características dessa maturidade de Paulo é a consciência da própria imperfeição. Ele sabia que era imperfeito, mas ele procurava buscar a Deus porque ainda estava insatisfeito com as coisas que não, de certa forma, não tinha ainda recebido. Por isso que ele diz: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Porque se Paulo fosse mensurar, se Paulo fosse relacionar o que ele foi, o que ele era, e você, e eu, se fôssemos observar aqui, por isso que precisamos sempre estarmos prontos a chegarmos à perfeição. E quando chegarmos à perfeição, Deus nos toma, porque não tem condições de ficar aqui. E cada um de nós vamos chegar à estatura de varão perfeito na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra que o cristão maduro faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Cada dia a gente se esforça para melhorar. Se a gente errou aqui, a gente vai procurar não errar mais aqui, não é? Se a gente tropeçou ali, a gente não vai mais tropeçar. Por quê? Porque estamos procurando a perfeição em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a nossa luta é contra quem? A nossa principal luta é contra o pecado. A nossa principal luta é contra o pecado, que ainda não terminou, pois essa perfeição não se alcança na presente vida. A gente pode observar alguns versículos na palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 3 e o versículo 2. Tiago, capítulo 3, versículo de número 2, a palavra de Deus vai nos dizer, Tiago 3 e 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Mas a gente não chegou ainda a essa perfeição. A Bíblia ainda nos fala em 1 de João, capítulo 1, versículo 8. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 8, a seguinte expressão: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Agora tem uma coisa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas enquanto estivermos aqui na terra, estamos sujeitos a muita coisa. E um dos elementos que Paulo, que percorria a vida de Paulo, era, de certa forma, a insatisfação. Não pela obra, mas por não ter chegado ainda à estatura de varão perfeito. O segundo elemento que nós observamos aqui nesse texto era a dedicação de Paulo. A dedicação de Paulo está no versículo de número 13
que nos diz, versículo 13, parte B, que nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Não julgo que eu haja alcançado. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço. E o apóstolo Paulo tinha seus olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo. Tem crente que está na carreira, olhando para o alvo, mas no meio do caminho ele desvia o olhar para a direita ou para a esquerda e se atrapalha e vê os demais passando na frente dele, na mesma carreira que ele começou, junto com o seu companheiro. O que estamos falando é o que Paulo falou, é uma comparação. Ele está vendo ali um atleta correndo, ele está vendo um atleta disputando uma carreira, e ele fez aquela analogia, ele trouxe para a sua vida pessoal e explicou para a igreja, e está servindo também de base para cada um de nós. O apóstolo Paulo tinha seus olhos fixos na meta e não se desviava do seu objetivo. Crente, ele tem que ter um objetivo na vida. Crente tem que ter um objetivo na vida. E qual é o teu objetivo? Qual é o meu objetivo? A Bíblia nos mostra que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você pode anotar aí Lucas 9:62. Você está aqui com o arado na mão. Tudo figura de linguagem. Você está com o arado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se você olhar para trás, você não vai conseguir o objetivo que você queria, que era arar a terra e deixar a terra, os sulcos da terra certinho para o plantio. Você olhou para trás, você desviou o olhar, você desviou da chamada, você desviou da meta. E Cristo não quer isso comigo, também não quer isso com você. Ele quer que você tenha um olhar fixo, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos fala de uma mulher, por nome de Marta, a irmã de Maria, que ficou distraída com muitas coisas. Lembra dessa história? Lucas 10:42. Jesus chega na casa de Lázaro, Marta, Maria, tal, e elas recebem Jesus. E a Bíblia nos diz que Marta também escutava a palavra, mas chegou um momento que Marta, ela se ocupou em tantas coisas, que esqueceu do principal, esqueceu do foco. E a gente está se lembrando de muita coisa, e estamos nos esquecendo do foco, estamos nos distraindo, e o próprio Jesus percebeu: Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte ainda está por vir, bendito seja o nome santo do Senhor. Mas se nós nos distrairmos, aí vamos perder a porção que está reservada para mim e para você. Há crentes que dividem a sua atenção com muitas coisas, e é comparado muitas vezes aquelas sementes que foram lançadas no espinheiro. Nasceu? Nasceu. Cresceu? Cresceu. Mas não deu fruto. Por quê? Ficou sufocada. Está na Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 7. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19. Não seja sufocado. Não seja sufocada. Porque tem questões na nossa vida que está me sufocando, está te sufocando. E não vai vir crescimento, nunca. Por quê? Porque os espinhos sufocam. Mas a partir do momento que a gente observar e nos dedicarmos de corpo e alma para a obra do Senhor,
Deus é aquele que vai te ajudar, Ele é aquele que vai me ajudar. Eu nunca vi um crente dedicado na obra do Senhor, ele ser decepcionado, ou se decepcionar com Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa, viu? Ele aperfeiçoa. Você não é mais o mesmo de quando você começou há décadas atrás. Não é mais a mesma, não é. Porque a cada dia Cristo está lhe aperfeiçoando. Bendito seja o nome santo do Senhor. Agora não se envaideça com isso não. Deixe Cristo lhe usar, mas não se envaideça com isso não. Por quê? Porque você é só o recipiente. A graça é dele, a glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Eu e você somos dele. Então, resumindo, a gente não é nada, a gente não é nada, a gente não é nada. Cristo é que está em mim e está em você. Gálatas capítulo 2, versículo de número 19, me lembrei agora deste versículo. A palavra de Deus nos diz, bendito seja o nome santo do Senhor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou, Ele te amou. E a Bíblia nos mostra que nós nem merecíamos, mas Ele já provava o seu amor para conosco. Romanos 5 e 8, bendito seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus vai falar para o nosso coração e nos diz, bendito seja o nome santo do Senhor: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você nem merecia, com todo respeito, o que Cristo fez por você, porque você ainda andava, bendito seja o nome santo do Senhor, no mundo de pecado. Mas Ele não olhou para isso não. Ele olhou que eu tinha uma alma, que eu tinha uma vida, e Ele veio e resgatou a minha alma, a minha vida, nos tirou de um lamaçal do pecado, de um charco de lodo, firmou os nossos pés e nos colocou aqui. Ele. Então a honra é para Ele, a glória é para Ele e a exaltação é para Ele. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se você quer frutificar, você tem que se dedicar. Se você quer frutificar, você tem que se dedicar. Você tem que se esforçar. Josué, ele substituiu Moisés. Mas Deus percebeu algo na vida de Josué. Aí Deus o chama. Vamos ler? Josué capítulo 1. Deus o chama. E Deus diz a partir do versículo 6, versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Era a parte de Deus. Agora, qual era a parte de Josué? Esforça-te e tem bom ânimo. Se Deus disse tenha bom ânimo, é porque Deus percebeu que o ânimo de Josué não estava muito bom não. Deus percebeu, aí Deus disse: te esforça e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria.
tão somente esforça-te, Deus fala de novo, esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 9. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus percebe tudo na vida da gente. Então, se tem alguém nesta noite aqui que veio sem coragem, Deus está te dando coragem. Se veio sem força, Deus está te dando força. Se veio sem ânimo, Deus está te animando. Viu? Porque Deus deu a receita para Josué: se esforce. Pastor, mas eu estou cansado, a idade está chegando, não tem problema não, se esforce. Faça conforme as suas forças, porque Deus, Ele nos dotou com o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus todos os dias renova minhas forças e renova as tuas forças, e a gente vai caminhando, bendito seja o nome santo do Senhor, sabendo que Canaã é logo ali. Mas para chegar em Canaã, meu Deus, para chegar em Canaã, tem mar vermelho, para chegar em Canaã, tem deserto, para chegar em Canaã, tem água amarga, para chegar em Canaã, tem inimigos escondidos pelas montanhas, no próprio deserto. Para chegar em Canaã tem murmurador, para chegar em Canaã tem Coré, Dotã e Abirão, para chegar em Canaã, bendito seja o nome santo do Senhor. Deus manda maná, mas o povo reclama. Deus manda cordonize e o povo reclama. Deus manda água da rocha e o povo ainda reclama. Ao ponto de Moisés dizer: é o teu povo. E Deus diz: não é o teu povo. E ficou aquela briga de braço, mas Deus sabendo que o povo era dele, mas era um povo obstinado, ao ponto de Deus matar tudinho no deserto. Matou tudinho no deserto. Não teve Miriam, não teve Arão, não, nem Moisés. Deus disse: morre aqui no monte, vê a terra e morre. Só entrou Josué e Calebe, porque murmurador muitas vezes não herda a terra não. Murmurador fica no meio do caminho, viu? Murmurador fica pelo meio do caminho. Só entra quem tem fé, só entra quem vai no meio dos espias e traz a resposta certa, porque Josué e Calebe foram um dos 12, 10 esmureceu a fé do povo, mas Josué e Calebe disse: não dá para entrar, tem gigante? Tem, mas o nosso Deus é maior, tem perseguição? Tem, mas o nosso Deus é grande. Tem uma muralha muito grande, Jericó? Tem, e antes de Jericó tem um rio chamado Jordão? Tem, mas Deus é aquele que também abre o rio Jordão e derruba a muralha de Jericó para você entrar, para você herdar a terra que Ele te prometeu. Glória a Deus, glória a Jesus. E nesse texto de Josué a gente vê pelo menos Deus falando 3 vezes para ele: esforça-te, esforça-te e esforça-te. Nós devemos nos concentrar na obra do nosso Deus. E um exemplo de concentração foi o exemplo de Neemias, o governador que restaurou a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Quando seus opositores tentaram desviar a sua atenção da obra da construção, ele respondeu o quê? Estou fazendo
uma grande obra, de modo que não poderei parar. Quem está fazendo aqui uma grande obra? Estamos fazendo uma grande obra. Não pare, não desça, não escute Sambalat, nem Tobias, nem Gesem. Escute não, que sempre vai ter esse povo. Sempre vai ter esse povo. Mas qual é o teu alvo? Jesus de Nazaré. O teu alvo é o céu. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não vá discutir, não vá entrar na deles, não. Vá dizer, fica na tua, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar, porque quem me chamou está se responsabilizando pela minha vida. Arabacandarabachai. Aleluia. Aleluia. Então, o primeiro elemento foi insatisfação, segundo elemento, dedicação, terceiro elemento, direção. O apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 13, está no capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quem corre em uma competição, eu já falei, mas vou repetir, não pode olhar para trás. Não olhe para trás. Não olhe. Se olhar, vai errar. Você precisa estar com os olhos fixos na meta de chegada. Isso fala de distração, e o cristão não pode estar distraído, ou andar distraído, ou preocupado quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Viva o presente. Porque tem gente que está... O que é preocupação? Ocupar-se antes. Pré é antes. Aí tem muita gente preocupado. Pré, antes. É ocupar-se antes. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. E o cuidado de Deus é excelente na minha vida e na tua vida. Mas tem pessoas olhando para o passado, tem pessoas olhando, querendo vislumbrar o futuro, não é? Se Paulo não esquecesse o passado na sua vida, a sua vida seria um desastre. Observe aí, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 ao 17. 1 Timóteo 1, 12 ao 17, diz a Bíblia: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, olha a pecinha que era Paulo. Antes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade
para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Paulo marcou tanto a sua época, que muitos se espelham nos seus ensinamentos. E Paulo, ele se coloca aqui como um dos principais, que não merecia ter recebido o que ele recebeu. Mas se ele fosse olhar para o passado, se ele fosse lembrar das dificuldades da vida, se ele fosse olhar para trás, como a mulher de Ló, ele ia virar uma estátua de sal também. E cuidado, para não virar uma estátua de sal, porque tem muita gente olhando para trás, tem muita gente querendo voltar para o Egito, tem muita gente com saudade de Sodoma e de Gomorra, mas tenha cuidado, Jesus está voltando, Jesus está vindo, e cuidado para não virar uma estátua de sal. Bendito seja o nome santo do Senhor. Entenda que pessoas saradas, eu ouvi uma frase de uma irmã, num estudo aqui para mulheres, que ela dizia que pessoas saradas, elas não têm ressentimento. E Paulo não tinha ressentimento, não. Pessoas saradas não têm ressentimento. Alguém pode fazer você de bolinha, na linguagem nossa nordestina. Vocês sabem o que é. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, mas não tem problema não. Você é sarado, você é sarada, você não guarda mágoa e você não tem ressentimento. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se fôssemos observar José, ele, se fosse olhar para o passado, ele seria frustrado. Mas ele teve 2 filhos no Egito. O primogênito, ele colocou o nome de Manassés, que significa perdão, ou Deus me fez esquecer. Deus passou uma esponja. Deus me fez esquecer. Passa uma esponja. Passa uma esponja. Passa uma esponja. Deus me fez esquecer. E depois veio o Efraim, que significa Deus me fez crescer. Deus vai fazer você esquecer e depois Deus vai fazer você crescer. Crescer na graça, crescer no conhecimento. Bendito seja o nome santo do Senhor. José tinha tudo para ser frustrado. Tinha tudo. Mas ele disse, eu vou me lembrar de passado? Não. Eu vou viver o agora. Eu vou viver o presente. Eu quero saber se eu fui jogado numa cisterna. Eu quero saber se eu fui condenado porque uma mulher olhou para mim e eu não quis ter nada com ela. Aí ela foi e fofocou o marido e eu fui lançado na prisão, apesar do marido saber quem era ela. Eu passar 2 anos na cadeia, interpretar sonhos, se cumprir, alguém esquecer de mim. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele tinha tudo para ter ressentimento, mas José estava sarado, curado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Crente tem que ser curado, sarado de todas as mágoas, se ele quiser ir para o céu. Se ele quiser ir para o céu. Bendito seja o nome santo do Senhor. E por fim, o último elemento é determinação. Versículo 14, o apóstolo Paulo ensina outro princípio para o sucesso da nossa corrida, quando ele diz, prossigo para o alvo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E o verbo usado aqui, neste versículo, tem um sentido de esforço intenso. Você quase não tem condições, mas você vai se esforçar intensamente para conseguir galgar aquilo que está prometido para a sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E tem muitas pessoas que se atrapalham nessa questão, já chegam praticamente perto do alvo, mas falta determinação para aquilo
que você começou. Falta determinação. Se Paulo tivesse nessa corrida de forma voluntária, ele usaria toda a sua força. Ele não é instigado, nem atiçado por trás com ordens, mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. Assim deve ser o cristão. Você tem que ser atraído, não pelos troféus, mas você tem que ser atraído por aquilo que está prometido para a minha vida e para a sua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossiga para o alvo. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a gente conclui dizendo que Paulo busca com toda a determinação. O quê? O que é que Paulo busca? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No final da corrida, o vencedor, ele sempre vai receber algo, o vencedor. Mas aquele que fica pelo meio do caminho, ele não recebe nada não. Então, com muito respeito, a gente finaliza e você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer, não fique pelo meio do caminho. Termine a carreira. Amém? Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus continue fortalecendo a cada um de nós e que possamos continuar caminhando, fazendo a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.